Rusty é um garoto alegre e otimista, algo que podemos ver durante todas as suas aparições em Bluey. Mas você sabia que a vida dele tem um lado sombrio que poucos conhecem? Pobre Bluey é um desenho que não fala muito sobre dinheiro, mas é claro que a família Hiller tem uma ótima estabilidade financeira. A casa deles é bem grande e tem vários cômodos, como um escritório e uma sala de jogos. Além disso, a Bluey e a Bingo ganham vários brinquedos com frequência e tem uma montanha de brinquedos que não usam. Por isso, quando vemos como é a vida do Rusty, dá pra notar a diferença financeira entre a sua família e a da Bluey. A casa dele é bem mais simples, com uma parede frágil que até fica com marcas na área em que o Rusty costuma usar para treinar sua batida de bola. A mãe dele aparece lavando a louça com as mãos no episódio Cricket, mostrando que a casa não conta com um lava-louças. Esse mesmo episódio mostra que o Rusty dorme no mesmo quarto que seu irmão mais velho, e os dois compartilham uma beliche, ao contrário da casa dos Hillers, que conta com um quarto extra que não é usado pela Bluey apenas porque ela prefere ficar com a Bingo. E mesmo nesse caso, as duas têm suas próprias camas, ao invés de terem que usar uma beliche. Até mesmo o parque onde Rusty costuma jogar cricket parece bem menos cuidado do que o parque que a família Hiller frequenta. Será porque o bairro onde a família do Rusty vive é um bairro mais pobre da cidade? Parece que temos provas o suficiente para dizer que, no mínimo, a situação financeira da família dele é pior que a dos Hillers e das demais famílias. Apesar disso, ele estuda em uma escola particular, o que pode significar que boa parte do dinheiro de sua família é investida em sua educação. Esse é apenas o início da verdade oculta por trás do Rusty e sua família que você não conhecia. Se liga porque já tá no ar mais um Teen Vídeos incrível! Personagem principal. É até inacreditável, mas antes de ser decidido que a Bluey seria a estrela do programa, a ideia era que o Rusty tivesse o papel de personagem principal, o que com certeza faria com que a história do desenho fosse completamente diferente da versão final que tanto adoramos. Não temos ideia do quão diferente o show seria, mas isso só deixa a vida do Rusty mais triste. Pense bem, ele deveria ser o protagonista de um dos desenhos infantis mais populares da atualidade, mas perdeu essa oportunidade e foi substituído por outra pessoa. E se você prestar atenção, vai notar que a Bluey é basicamente uma versão azul e feminina do Rusty. É como se alguém tivesse dito pro Rusty que ele não era tão interessante para ser um personagem principal, e então criado uma versão melhorada dele para tomar seu lugar. Piora quando lembramos que a vida da Bluey é muito melhor que a do Rusty, com sua família tendo uma situação financeira bem melhor e seus pais sendo mais calmos. É como se os criadores do programa tivessem abandonado o Rusty por sua vida não ser tão conto de fadas quanto a vida da cachorrinha azul. Ainda bem que ele não sabe o que perdeu, porque seria muito triste. Pai ausente. Bluey e Bingo têm sorte de o Bendis trabalhar em casa, porque esse é outro privilégio que o Rusty infelizmente não tem. Na verdade, o caso dele é completamente o oposto. O pai do Rusty trabalha no exército, o que significa que ele precisa ficar fora por longos períodos para participar de missões. Fica bem claro que o Rusty sente saudades dele, já que o menino fica bem animado quando seu pai envia uma carta, e é justamente essa carta que o faz superar um obstáculo no cricket, mostrando a importância que o pai de Rusty tem em sua vida. Ele com certeza deve querer vê-lo nos momentos difíceis, mas nem sempre pode fazer isso. Sem contar que deve haver um certo medo na família quanto à segurança do pai. Querendo ou não, ele trabalha no exército e pode se colocar em risco dependendo do que estiver acontecendo. A Austrália, felizmente, não está envolvida em nenhuma guerra, mas militares muitas vezes precisam fazer a segurança de certos lugares, então sempre existe a chance de algum incidente terrível acontecer. É improvável que o pai de Rusty perca a vida em serviço, mas é um medo que o jovenzinho deve sentir. Mãe severa. A Tilly e o Bandit têm um estilo de educação bem saudável, evitando ao máximo fazer coisas como gritar ou bater em suas filhas, e preferindo educá-las de uma forma em que elas aprendam com seus erros por conta própria. Quanto aos pais do Rusty, não sabemos se seu pai é muito severo, mas podemos confirmar que sua mãe tem um temperamento complicado. Quando o Rusty acaba arremessando a bola para dentro da própria cozinha, a sua mãe fica completamente furiosa e sai correndo atrás do Rusty e de seu irmão, com uma chinela para bater neles.
Tudo bem que o menino vacilou feio ao ter jogado a bola para dentro da cozinha, o que poderia ter machucado a sua mãe, mas essa resposta foi totalmente desproporcional. Tanto que Diego, o irmão mais velho, percebeu o que ia acontecer e gritou "corre" antes de ela sair atrás deles. Ele já sabia o que ia ocorrer, o que dá a entender que ela tem o costume de bater em seus filhos quando eles fazem algo de errado. Apesar de não ser a melhor forma de educar uma criança, é assim que muitos pais tratam seus filhos até os dias de hoje, para o azar do Rusty. Ah, e se você também sentiu pena do Rusty quando ele teve que fugir da própria mãe, comente aqui embaixo #Rusty. Machucado. O Rush está tendo uma infância bem dura, apesar de ser feliz. Ninguém pega leve com o menino, e ele precisa se adaptar a isso. É algo que vemos bastante no episódio Cricket, que mostra ele lidando com diversos desafios e como esses desafios só o tornam um jogador cada vez melhor. O Rush até mesmo tinha que jogar contra os jogadores mais velhos, amigos do Diego, e eles não diminuíam a força das jogadas, mesmo sabendo que estavam jogando contra um garotinho. Em uma dessas vezes, o Rush foi acertado em cheio por uma bola. E não uma bola qualquer, mas sim uma bola de cricket, que é muito dura. O resultado? Ele ficou muito machucado. Esse acontecimento deixou o garotinho muito abalado e traumatizado. O seu irmão mais velho até disse para ele desistir de jogar com as crianças mais velhas depois disso. O Rush não merecia passar por isso, mas isso só mostra como a vida consegue ser muito injusta às vezes. Ainda bem que o Rush conseguiu superar o que aconteceu, tendo se tornado capaz de rebater a bola jogada pelo garoto mais velho na próxima vez que jogou contra ele. Briga com o Indy. Até mesmo na escola, o Rush já chegou a viver momentos não muito legais. Um exemplo foi a discussão que teve com a Indy certa vez, o que resultou nos dois ficando brigados um com o outro. Enquanto o pai do Rush trabalha no exército, a sua mãe fica em casa para tomar conta dos filhos e fazer os afazeres domésticos. Nós sabemos disso porque no episódio Mamães e Papais, o Rush diz pra Indy que o pai sai de casa para trabalhar, enquanto a mãe fica para cuidar das crianças. Sabemos que isso não é uma verdade absoluta, mas pela forma como ele fala, deve ter aprendido essa ideia através de como sua própria família funciona. E esse pensamento acabou causando a sua briga com a Indy, já que ela achava que as mães vão trabalhar enquanto os pais vão cortar a grama, o que ela também deve ter aprendido em sua família. Como os dois estavam brincando de serem mamãe e papai, a brincadeira desandou completamente, pois não conseguiam decidir quem iria ficar em casa e quem iria trabalhar. Assim, eles se separaram e foram tentar brincar com outras crianças, mas não deu nada certo. Enquanto a Indy só encontrava pais bem responsáveis, o Rush foi obrigado a ser um bebê pela Bluey, o que foi muito humilhante pro coitado. O lado bom é que Rush e Indy acabaram fazendo as pazes no final e voltando a brincar juntos. Saudades do pai. As saudades que o Rush sente de seu pai aparecem de várias formas na série, uma delas sendo as suas brincadeiras de exército. Uma de suas brincadeiras favoritas é a de fingir que é um militar no exército, exatamente igual ao seu pai. Um dos motivos é que Rush admira muito seu pai e quer ser como ele quando crescer, mas outro motivo para isso é justamente que o menino sente saudades de sua figura paterna e usa essa brincadeira como uma forma de lidar com isso, já que a brincadeira faz com que ele se sinta mais próximo dele. Podemos ver bastante disso no episódio Exército, em que Rush brinca disso com Jack, um aluno novo que logo se tornaria o seu melhor amigo. Ainda bem que Rush encontrou alguém que também se diverte nessa brincadeira, porque isso significa que ele deve se sentir um pouco menos solitário do que antes. Você aceitaria brincar de ser um soldado junto dele e do Jack? Falta de atenção. Apesar de sua mãe estar sempre presente, é possível que Rush também sinta que não recebe a merecida atenção dela. Ela deve ficar muito ocupada fazendo o papel de dois pais enquanto seu marido está no exército, e seu maior foco possivelmente é a irmã mais nova do Rush, o que é compreensível. Tanto que, apesar de sua mãe não trabalhar, o Rush precisa pegar carona com a família do Jack depois da escola, mostrando que ela não tem tempo nem mesmo para ir buscá-lo. Será que ele se sente deixado de lado, apesar de não dizer nada, por saber que sua mãe é sobrecarregada e faz o que pode? O botão de inscrição tá piscando só para você.
Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Pressão. Outra coisa que o Rush pode sentir, mesmo que de forma silenciosa, é a pressão para se tornar igual ao seu pai. Veja bem, o colega da Bluey é filho de um militar que dá sua vida para defender a pátria, e isso pode acabar afetando a forma como ele se enxerga. O Rush pode criar expectativas muito altas sobre o seu próprio futuro, o que talvez faça com que ele se sinta mal quando não conseguir atender a essas expectativas. Essas expectativas também podem ser dadas pela sua própria família, ainda mais porque eles não têm tanto dinheiro assim, e mesmo assim pagam uma escola particular para o Rusty. Seus pais estão investindo nele para lhe dar as melhores oportunidades, o que é ótimo, mas também pode fazê-lo se sentir pressionado a conseguir estudar em uma boa faculdade e obter um emprego muito bom que lhe permita ajudar seus pais financeiramente. Volta por cima. A vida do Rusty realmente está longe de ser perfeita e tem o seu lado ruim, mas o que nos reconforta é que sabemos que isso vai mudar com o tempo. No final de Cricket, temos um vislumbre do futuro dele, em que vemos o Rush adulto entrando em um campo de cricket como um jogador profissional. Ele tem uma carreira brilhante pela frente. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!